8h33, o número de demissões por justa causa bateu recorde no início deste ano. Um número que nos chamou, logicamente, a atenção. E para isso nós pedimos aqui a gentileza da doutora Flávia Oliveira, advogada trabalhista, para conversar um pouco conosco. Doutora Flávia, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Olá, Heródoto, bom dia. Bom dia. Doutora Flávia, há um caso específico, esse fato, ele foge daqueles números tradicionais de demissão por justa causa? Foge, Heródoto. Na verdade, a justa causa é um fantasma ainda, né? Por mais que ela exista, que esteja disciplinada na CLT, os empregadores têm muito receio de partir para essa decisão, né? Requer uma prova aí bem robusta da falta cometida pelo empregado. A Justiça do Trabalho ainda tenta reverter justas causas quando entende que de fato não tem essa prova. Então, esse número é um pouquinho assustador. Agora, isso quer dizer o quê? Que o setor de os empregadores estão mudando a sua postura em relação a isso, estão se sentindo mais fortalecidos para casos que valham a pena mandar o empregado embora por justa causa? Exato. O que a gente percebe muito, né, até na prática mesmo, é que até o número de aplicação de outras medidas disciplinares tem aumentado, né? Por exemplo, não se usava muito advertência, suspensão como medidas aí disciplinares. Hoje os empregadores têm partido muito para a utilização dessas medidas, né? Como forma de alertar o empregado de que alguma coisa não está indo muito bem. E a justa causa também entra nessa onda de medidas disciplinares, tá? Eu percebo que cada vez mais, né, no escritório, a gente tem tido casos aí em que o empregador se questiona de fato se ele tem que aplicar a justa causa, porque ele tem prova e ele quer, inclusive, passar a importância dessa decisão para o resto dos empregados, né? De que ele não tolera certas condutas que antes eram toleradas, hoje não são mais. Então, tem mudado um pouquinho, sim, a forma como os empregadores veem a justa causa. Isso mudou também um pouquinho depois da pandemia, tá? Hoje as empresas elas estão retomando o trabalho presencial, ou um híbrido com mais presencial do que home office, e alguns empregados não gostam, né? Tem também a questão da geração mais nova, que opta pela saída silenciosa, começa simplesmente a parar de fazer as funções sem avisar o empregador, né? Então, isso tudo tem contribuído para o aumento das dispensas por justa causa. Doutora Flávia, para o empregado ser demitido por justa causa, qual é o prejuízo econômico que ele tem? As verbas rescisórias aí têm um impacto, tá? Ele não consegue sacar o fundo, não tem multa de 40%, ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, para o empregado, tem, de fato, um peso no bolso considerável, tá? Se você pega um empregado que trabalhou 10 anos para uma empresa e ele é dispensado sem justa causa, com justa causa, nunca mexeu no fundo de garantia dele, imagina só o impacto que ele tem, né? A multa de 40% vai pesar, né, na hora da rescisão contratual por justa causa. Estava pensando nesse ponto, né, que é o outro lado. Agora, quer dizer, com essa história, então, muitas vezes as pessoas trabalharem home office. Eu já conheço várias pessoas, obrigado agora a voltar à empresa. O pessoal se acostumou a trabalhar no home office. Se acostumou, Heródoto. E o brasileiro, ele não tinha essa cultura. Doutor, eu também queria fazer home office, não me deixaram aqui fazer home office. Não acredito. Não acredito. Não me deixaram, eu te ajudo. Não. Vamos criar uma política, Heródoto, de trabalho home office. Mas o pessoal acostumou, né? Acostumou, e complicado porque antes da pandemia o brasileiro, diferente de outras culturas, tá? Ele não tinha esse costume de trabalhar de casa, tá? Ele não tinha nenhuma estrutura. Hoje,
quando você muda de apartamento, muda de casa, procura um imóvel para comprar, você já pensa se tem um escritório, um local mais sossegado que você consiga montar ergonomicamente um escritório, né? Então, o brasileiro pós-pandemia, ele gostou do conceito de home office. Então, quando as empresas voltam atrás, né? Olha, hoje a pandemia, a Covid está controlado, vamos voltar todo mundo, ou 3 vezes por semana no presencial e 2 vezes por semana no home office, muitos empregados não gostam, porque se acostumaram, é mais barato, eles trabalham da forma que eles querem, organizam a rotina da forma que eles querem, então é mais conveniente, digamos assim. Então, muitas pessoas, nessa retomada do trabalho presencial, ficaram insatisfeitas. Claro, e o nível de insatisfação resulta numa baixa produtividade quando você tem que ir para o trabalho mesmo. Ir para o escritório, né? Exato. O local de trabalho. Doutora Flávia, estou vendo que além de advogado especialista, estou vendo que tem um violão aí atrás. Tem, do meu marido. Do meu marido. Então tem uma dupla em casa. O hobby das horas vagas. Muito obrigado aqui, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Boa semana. Muito obrigado. Doutora Flávia Oliveira, advogada trabalhadora, olha, interessante. Demissão por justa causa tem recorde e ela explicou por quê. Até para tomar como exemplo, muitas vezes as pessoas estavam trabalhando só em casa, agora voltaram para o escritório 2, 3 dias. Conheço um, por exemplo, que é o Guilherme, meu filho, trabalhava e falou, pai, agora tem que ir já. Minha irmã também fazia a mesma coisa ali. Também estava mês a mês, agora está tendo que voltar para lá. E eu falo, trabalhar, seus vagabundos e tal, mas parece que eu não estou sendo ouvido.